se assentarmos. Hoje não é uma mensagem para você talvez sair voando daqui, né? Aquela mensagem, só o texto já, né? A gente já lê o último trecho. E aí Paulo diz, o lixo do mundo já é para acabar com qualquer um, né? Com a autoestima de qualquer um, ele já manda lá embaixo. E talvez você não saia daqui hoje, né? Como eu falei, pulando, dando aquele glória, aquele aleluia. Não saia daqui voando, mas é a palavra do Senhor. Amém? Ela precisa ser ministrada naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer, e naquilo que a gente também não gosta, e também naquilo que a gente não quer. Né? Não é só ministrar aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, né? Então, até às vezes eu compartilho, né, com meu pai, e falo que às vezes eu gosto de... E por isso que é importante a gente ler a Bíblia, né? Que nem o pastor Marcelo comentou aqui quinta-feira na ceia, ler a Bíblia na sequência, né? Pegar um livro da Bíblia, seja um evangelho, seja uma carta aqui de Paulo, de Tiago, e ler assim na sequência ela, porque aí não tem perigo de você ficar escolhendo aquilo que você quer ler, né? Porque você pega, já lê, você tem que ler tudo que está ali. Então tem coisa que você... Porque senão a gente fica escolhendo texto aleatório, você sempre vai naquele texto, né? Que você gosta, naquele assunto que você gosta. Mas quando você lê assim corrido, uma carta, por exemplo, de Paulo, um evangelho, você vai ler coisa que você gosta, mas aquele texto que muitas vezes você foge, você vai acabar lendo também. E é isso que muitas vezes vai nos confrontar. E hoje talvez não seja aquele texto, né, aquela passagem gostosa, não seja aquela pregação, né, avivada. Mas Deus vai falar conosco, amém? Isaías capítulo 53... no versículo 1, diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Esse aqui é Jesus. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Um homem que a Bíblia aqui diz que não tinha nada nele que era atraente. Ele não tinha beleza, ele não tinha majestade. A aparência dele era como uma pessoa que nós desprezávamos. É uma pessoa que a gente deixa de lado. Não é uma pessoa que a gente quer perto, que a gente chama para junto de nós, não. Muitas vezes é uma pessoa que talvez... Se você olhasse aqui no nosso contexto atual, né, no mundo que vivemos, às vezes era uma pessoa que está ali, sabe, às vezes na Praça da Sé, estou eu falando do centro de São Paulo de novo, mas uma pessoa que está ali, sentada na Praça da Sé, aquelas pessoas que muitas vezes você encontra no meio do caminho, que está ali, e você olha, e muitas vezes com o olho torto, com a boca torta, atravessa a rua, para não passar no mesmo lugar, se distancia, você quer distância. Esse era Jesus, uma pessoa que era
desprezada pela sociedade. Ele não era todo pomposo, ele não tinha boa aparência, ele não tinha uma figura, ele não tinha uma aparência de poderoso, de um homem rico. Não, ele era simples, ele era humilde. E por isso as pessoas o desprezavam. Irmãos, essa é também a nossa história como igreja. A igreja, ela não é chamada para ser atraente para aos olhos do mundo. A igreja, o mundo hoje, irmãos, o que o mundo busca? O que o mundo reconhece? O mundo reconhece pessoas poderosas. Pessoas que são sábias segundo os seus padrões. O mundo dá reconhecimento para aqueles que são grandes, para aqueles que são ricos. São essas pessoas que o mundo reconhece. São essas pessoas que o mundo dá valor, que o mundo lá fora olha e chama para perto. O mundo não quer uma pessoa fraca, ele não quer uma pessoa desprezada. Por isso, as pessoas buscam o quê? Reconhecimento. As pessoas querem reconhecimento, querem ser reconhecidas. E elas querem ser reconhecidas pelo mundo. E por isso, elas buscam grandeza, elas buscam poder, elas buscam riquezas, para que o mundo olhe para elas e fale assim: ah, você sim, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa grande, vão te reconhecer. As pessoas têm isso no coração, elas querem reconhecimento, elas querem grandeza. Desde o Éden, foi isso que Satanás disse ali para Eva, para o homem que estava ali no jardim. Fala: se você comer esse fruto, não tem problema, você será como Deus, seus olhos serão abertos, você será como Deus, você será grande, você terá conhecimento do bem e do mal. E aquilo entrou no coração do homem ali no jardim, e o homem quis ser igual a Deus, quis ser maior que Deus, e por causa da sua soberba, do seu orgulho, da sua arrogância, ele caiu no pecado. E é por isso que as pessoas não querem a igreja. É por isso que as pessoas não querem vir para a igreja. Muitas vezes a gente olha e acha que as pessoas estão fugindo da igreja só por conta da farra, por conta da moralidade. Ah, não, se eu for para a igreja eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fazer sexo, eu vou ter que fazer fora do casamento, eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa, então eu não vou para a igreja, lá é uma camisa de força. E é verdade que Deus transforma e tira tudo isso da nossa vida. Deus tira isso da nossa vida. Mas as pessoas não querem vir para a igreja porque a igreja prega uma mensagem, e é uma mensagem de cruz. É uma mensagem que não é atraente para o mundo, que não traz destaque, que não te coloca lá acima, não te coloca no topo. Muito pelo contrário, a mensagem da cruz é loucura para o mundo, é fraqueza, é escândalo, é bobeira. Porque é uma mensagem que muitas vezes nos coloca lá embaixo. Mas o que para o mundo é fraqueza, aquilo que para o mundo é loucura, para Deus
é sabedoria. Para Deus é força. Para Deus é poder. E nós precisamos, irmãos, decidir e escolher a quem nós queremos agradar. Se nós queremos viver para ser bem vistos pelo mundo, ou se nós queremos ser mal vistos pelo mundo, considerados loucos, fracos, bobos pelo mundo, mas dignos, honrados por Deus, grande no reino de Deus, na era vindoura. E nós precisamos, irmãos, escolher quem que a gente quer agradar. A Bíblia fala que nós não podemos agradar. Jesus fala que é impossível agradar dois senhores. Porque se você servir dois senhores, porque se você agrada um, você vai desagradar o outro. E se você agrada o outro, você vai desagradar um. Sabe, irmãos, o mundo caminha de mal a pior. E eu não estou, sabe, eu sou bem ruim de escatologia. Assim, eu tenho, lógico, eu tenho noção, tal, mas... Então, eu não estou aqui falando, irmão, Jesus pode voltar agora. Daqui 1 minuto Jesus pode voltar. Ele pode voltar daqui 10 minutos, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar o ano que vem, daqui 10 anos. Mas não sei quando que Jesus vai voltar. Mas o fato é que a Bíblia fala que o mundo ele vai piorar. Ele vai, é a tendência do mundo. Caminhar para a frieza, para o distanciamento e para a perseguição, principalmente aos cristãos. Independente de quando vai acontecer, mas isso vai acontecer. E tem piorado, piora e vai piorar a cada dia. A cada momento vai piorar. E nós estamos aqui, irmãos, no momento, sabe, passando por um momento de dificuldade dentro da igreja. Olha, aqui não tem, né, ninguém visitando, a gente está tudo em família, né, irmãos? Vamos tratar, assim, né, vamos lavar roupa suja, né? Roupa suja não lava em casa, então a gente vai lavar roupa suja aqui, a gente está em casa, amém? Olha, irmãos, quantas cadeiras vazias. Quem se lembra aqui como que era a igreja, por exemplo, antes da pandemia? A gente já estava numa situação, numa discussão, num debate de se tem que fazer 2 cultos, tem que fazer 3 cultos. A gente, apesar de ainda da estrutura, mas a gente já estava discutindo, talvez tenha que fazer 2 cultos, fazer 3 cultos, sei lá, tinha que dar um jeito, tem que aumentar, tem que fazer mezanino, tem que colocar isso, fazer... E hoje, irmãos, assim, quase todas as reuniões que a gente tem pós-pandemia, a gente olha para a igreja e a gente vê muitas cadeiras, muitos lugares vazios. Eu não sei se o que é que está atraindo, irmãos, lá fora. Mas eu sei que a Bíblia fala que, em vários momentos na Bíblia, que nós temos que tomar uma decisão. Tomar uma escolha. Ter convicção daquilo que a gente segue. A Bíblia fala que aquele que duvida não prospera, Tiago vai falar. Porque ele é inconstante, ele é instável em todos os seus caminhos. Elias, lá com os profetas de Baal, ele chama o povo e fala: até quando vocês vão ficar oscilando entre 2 caminhos? Sabe, irmãos, não era o problema de adorar Baal ou adorar a Deus. O problema é o seguinte, é ficar pulando para lá para cá. Ele fala, irmãos, se Baal é Deus, então sirvam. Mas se Deus,
Se o Senhor é Deus, então sirva ao Deus. Mas escolha. Escolha. Não fique, eu estou aqui, eu estou lá. Não, a Bíblia, eu sei que às vezes parece, mas é a Bíblia, irmãos. Às vezes, momento de decisão. Josué fala, hoje escolham a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Escolha, ele fala, se vocês não têm desejo de servir ao Senhor, escolha então quem vocês vão servir. Eu tomei a minha decisão, eu vou servir a Deus. Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida a gente tem que tomar essa postura de decidir, não, eu sou servo, eu estou firme no Senhor, e eu vou continuar e vou permanecer, este é o caminho. Esta é a verdade, esta é a vida. Porque muitas vezes a gente pensa assim, sabe, irmãos? E é verdade isso, Deus é amor. Jesus é amor. Mas quando Jesus pregou, e ele falou, aquele que não comer a minha carne, não beber meu sangue, muitos discípulos o abandonaram naquele momento. E sabe o que Jesus fez? E vocês que estão aqui, vocês não querem ir também, não? Jesus não chegou, não. Vocês também não querem ir? E Pedro fala para Jesus, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para quem nós vamos, irmãos? Então, irmãos, a gente precisa ser a igreja, ela precisa ser bem resolvida. Sabe, uma pessoa que não é, a gente não ouve muito isso, né, aí no dia a dia, que a pessoa ela tem que ser bem resolvida, que uma pessoa que não é bem resolvida, ela é instável. Sabe, ela é insegura, sabe, ela não tem certeza, ela fica oscilando. Ela fica, como a própria Bíblia fala lá em Efésios, Paulo fala, ela fica sendo levada pelo vento, para lá e para cá. O vento bate e vai, é qualquer doutrina nova, é qualquer coisinha nova, é qualquer movimento novo. O vento bate, ela vai para cá, porque ela não é bem resolvida, ela não está segura. A pessoa bem resolvida, ela permanece naquilo que ela crê, independente daquilo que está acontecendo lá fora, independente de vento, independente do momento, ela está resolvida com Deus e ela segue firme nos seus princípios, firme no seu caráter. E nós temos que ser bem resolvidos, e nós não temos que nos assustar com o mundo, irmãos. Não se assuste, não fique, não duvide, é isso mesmo que está acontecendo, e você deveria se alegrar. Eu falava isso ontem, quando estava cortando o cabelo para o Paulo Bel. Nós deveríamos nos alegrar, porque tudo que acontece, tudo que tem acontecido, só dá mais crédito para a palavra do Senhor. Mas, muitas vezes, a gente quer ser parecido com o mundo. A gente quer agradar o mundo. A gente quer ser sábios. A gente quer ser fortes, segundo o critério do mundo. Mas o critério do mundo não é o critério de Deus. E é isso que Paulo vem combatendo a sua primeira carta aos Coríntios. Porque ali havia divisão. Ele vem construindo um pensamento desde o primeiro capítulo. Porque ali havia uma divisão na igreja. Se você ler lá, vai falar. Havia disputa, porque uns falavam que era de Paulo. Outros falavam que era de Apolo. Outros falavam que eram de Jesus. Outros falaram que era de Pedro. E era um contra o outro. E eu sou melhor que você, porque eu sou discípulo de Paulo. Ah, não, eu sou melhor que você, porque o meu mestre é Apolo. Não, eu não. Eu não sigo homens, eu sigo a Cristo. Então eu estou acima de todos vocês. E isso foi gerando divisão, foi gerando soberba no coração.
arrogância. E Paulo ele vem falando, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos cooperadores da lavoura. Nós somos cooperadores. Aqui a lavoura é de Deus, é Ele que dá o crescimento. A gente planta, a gente rega, mas é Deus que faz crescer. Nós não somos aqui melhor do que ninguém, maior do que ninguém. E aí, ele fala no capítulo 4 que a gente leu, no versículo 6, ele fala assim: assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Porque você fica se achando, se você é de Paulo, se você é de Apolo, ou se você é de Deus. Que arrogância é essa? Que soberba! Porque além disso, não vai dar para a gente entrar nos detalhes aqui, mas aquela igreja não estava só com uma arrogância um ali contra os outros, uma soberba por divisão. Ela estava contra o próprio apóstolo Paulo. Aquele que tinha pregado ali, aquele que tinha plantado a igreja, aquele que era mestre deles. Agora, o povo se inchou tanto, chegou numa soberba tal, que eles começaram a desprezar o próprio Paulo. Eles começaram a desprezar, a soberba subiu, o orgulho subiu, e eles começam a desprezar aquele a quem Deus tinha enviado para plantar a igreja, para edificar ali a igreja de Corinto. E ele fala, assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento ao outro. Paulo passa então aí, o que Paulo faz? Paulo ele começa a fazer. Eu sempre falo que se você parar para ler Paulo, porque é inteligente demais. Nossa, você vê assim, entendendo os contextos, né? Porque você vê lá, por exemplo, Paulo em Atenas, quando na pregação dele, ele cita ali filósofos, texto dos filósofos da época. Você vê que ele tinha sabedoria, ele conhecia, ele era meio um camaleão, para tudo, onde ele ia, ele conseguia se comunicar. E ele tinha uma técnica que, oh Deus, derrama um pouquinho, Pai. Então, para combater a arrogância e a soberba daquele povo, o que Paulo fala? Primeira pergunta que ele faz no versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Quem é que... Diz para mim aqui, o Paulo está perguntando lá para a igreja lá. Quem foi que colocou vocês nessa cadeira aí de superioridade? Quem foi que colocou vocês e falou que você é melhor do que outra pessoa? Porque não foi eu que ensinei isso para vocês. Com certeza não foi Jesus, com certeza não foi Pedro, também não foi Apolo. Quem foi que colocou vocês nessa cadeira aí e que colocou nessa condição de você achar que é melhor do que a outra pessoa? O que você tem diferente? O que você tem de diferente, de melhor do que a outra pessoa? Aí o povo, né? Pensa tomar uma dessa ainda bem que era carta, né? Já pensou se fosse Paulo presencialmente assim, ó? Aí ele continua. A segunda pergunta. O que você tem que não tenha recebido? Ou seja, tá bom. Você fala assim, não, eu sou melhor do que outra pessoa, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá bom. Mas tudo, se é que você tem alguma coisa, tudo que você tem, você recebeu. Não é mérito seu. O que é que você tem que não tenha recebido? Ah, eu sou melhor por conta disso, eu tenho isso. Não importa o que você tem, irmão. Às vezes você tem um dom, um irmão tem um outro dom, um irmão tem isso, outro irmão tem aquilo. Nada veio de você. Tudo foi dado por Deus. Tudo vem dele. João 3:27 diz... A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Tiago 1:17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Tudo que nós temos vem de Deus. Se nós temos alguma coisa,
não é por mérito nosso. Porque foi Deus, essa música do irmão Lázaro, foi Deus que me deu, né? Não tem uma música assim do irmão Lázaro, né? Foi Deus que me deu, foi Deus que te deu. Amém? Agora, então se você recebeu, se tudo, está entendendo, irmãos? Se tudo que você tem foi recebido, ele vai para a terceira pergunta, né? Você recebeu de Deus? Por que você se orgulha como se assim não fosse? É a terceira pergunta que ele faz. Já que você recebeu, já que não é mérito seu, já que foi dado por Deus, por que você não age com gratidão a Deus? Por que você não vive com gratidão a Ele, falando, não, o que eu tenho foi porque Deus me deu. Obrigado, Senhor. Mas não. Você se orgulha como se fosse dono daquilo que você tem. E nós não somos nada, nós somos mordomos, administradores. Tudo que Deus nos dá para a gente administrar, para cuidar. A nossa vida é dele. Nós cuidamos da nossa vida para Deus. O nosso dinheiro é dele. A nossa família é dele. O nosso trabalho é dele. O nosso carro é dele. A nossa casa é dele. Tudo é dele. Tudo é por ele e é para ele. Nada é para nós mesmos. Nada é nosso. Tudo pertence a ele. Só que muitas vezes a gente acha que é tudo nosso. Que a gente é dono. E não Deus. Tudo é dele. Então Paulo, ele vai devagarinho, ele vai cutucando para combater aquele espírito arrogante que havia lá em Corinto. Jesus, em Marcos 10, capítulo 41, 45, diz assim: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí Paulo aperta um pouco mais. Ali, o pessoal soberbo. Não, nós somos os melhores, estamos acima dos outros. Mas ele fala assim no versículo 9. Vocês são tudo isso aí mesmo? Porque para mim, o que parece é que Deus colocou a nós em último lugar, como condenados à morte. Viemos ser um espetáculo para o mundo. Vocês são tudo isso aí mesmo? Porque, então, assim, Paulo deve ter falado assim, eu estou desviado então, irmãos. Não sei, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque se vocês são tudo isso aí mesmo, eu não. Nós, apóstolos, não. E Jesus disse que, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E Paulo estava falando, não, parece que Deus colocou nós, apóstolos, no último lugar, como espetáculo para o mundo. E aí ele fala no versículo 11, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Ele está sendo irônico. Quer dizer, nós somos loucos para o mundo, mas vocês não, vocês são sábios. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Olha só o estado dos apóstolos. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos.
Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Eita palavra para colocar a gente lá em cima, hein? Já pensou você, né, o pastor, vira para o seu irmão e fala, você é o lixo do mundo? Diga para o seu irmão, irmão, você é um lixo. Paulo estava, vocês estão se achando tudo isso daí mesmo? Porque pra gente, a gente está vivendo outro evangelho. A gente está lendo outra Bíblia. A gente está seguindo outro Deus. Só que essa é a mensagem da cruz, irmãos. Essa é a nossa mensagem. É isso que significa a mensagem da cruz. A mensagem que é loucura para esse mundo e que é escândalo para os judeus. É por isso que o mundo não quer vir para a igreja. Porque, meus irmãos, vai, em sã consciência, a gente que está dentro da igreja aqui, é o que eu falo, a gente que está dentro da igreja, a gente serve assim, a gente lê, dá vontade até de pular o texto, né? Não vamos ler esse negócio aqui não, né? Porque eu estou aqui, né? Não estou com uma camisa de marca, viu, irmão? É um bacião que eu comprei lá no centro. Isso é a vantagem de trabalhar no centro, né? Você passa lá, você passa lá, tem uma placa, liquidação total. Aí você já entra ali, aquela loucura, todo mundo pegando, então você já pega de bacia. Aí, né? Mas eu estou aqui com tênis de marca. Mas eu estou lendo aqui que os apóstolos tinham fome, sede e necessidade de roupas. Porque para a gente, eu não vou falar para vocês, não vou falar para mim então, né? Eu não quero falar de ninguém, eu vou falar de mim. Porque às vezes é confortável, né? A gente está aqui pregando, a gente está aqui na igreja com ar-condicionado e com ventilador. Ar-condicionado é aqui, eu falei um ventilador. Com ar-condicionado, com ventilador, com uma cadeirinha. Não é aquela cadeirinha, né, almofadada, nem nada de cinema, porque a gente já sabe, a gente não colocou aqui, não é porque a gente não quer, irmão, não é porque a gente não tem dinheiro, nem nada, é porque a gente não quer que os irmãos durmam. Não, estou brincando. Não, estou brincando. Estou brincando, irmãos. Mas aí a gente está aqui, com certo conforto, não estamos, irmãos? Nós temos água, nós temos luz, nós temos aqui então, com certo conforto. Eu acho que o mais desconfortável agora no momento é essa máscara aí, né? Que pelo menos eu não gosto, né? É um negócio que irrita. Ainda bem que é bom pregar porque a gente fica sem máscara, né? Mas eu prefiro ficar de máscara nesse caso, viu, irmãos? Mas é difícil. Irmãos, a gente que está dentro da igreja, para a gente, já é confrontador ler esse texto. Já nos confronta. A gente olha para a nossa vida e a gente até fala, pô, como a gente às vezes reclama de barriga cheia. Né? Porque nós não chegamos ainda, muitas vezes, a esse ponto de apanhar, como o pastor Marcelo pregou aqui em Hebreus, ao ponto de sangrar por conta do Evangelho. Não temos residência certa. Isso aí tem algumas pessoas que não têm residência certa, mas é porque não quer mesmo, assim, aqui gosta de ficar, né? A gente tem um pessoal lá a gente conhece algumas pessoas assim, né? Você não sabe onde a pessoa está morando. Cada dia ela está morando num lugar. Deve ser uma aventura, né? Mas não, é porque eles não tinham lugar mesmo. Eles tinham que trabalhar para o sustento, irmãos. Porque a Bíblia, deixa eu falar uma coisa aqui, para ficar bem claro. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, é honesto e é justo diante de Deus
que aqueles que trabalham na obra recebam. Depois lê aqui 1 Coríntios, capítulo 8, 9, 10. Paulo vai tratar um pouco desse assunto quando ele fala dele mesmo. Porque ele abriu mão de receber da igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto achava isso um escândalo. Não queria, achava isso que não era assim. Ele falou, então, de vocês eu não quero receber. Não precisa, eu abro mão. Para não gerar escândalo entre os irmãos, eu estou abrindo mão. Mas ele recebia de outras igrejas. Mas muitas vezes Paulo tinha que trabalhar. Em vez de se dedicar, a gente está falando aqui do potencial que ele tinha nas mãos de Deus, dos dons que ele tinha, mas muitas vezes ele tinha que trabalhar, porque ele não tinha como ser sustentado. Imagina se tivesse alguém investindo nele, e ele, o Paulo de tempo integral, trabalhando, pregando o evangelho. O ministério dele, cresceria. Mas, irmãos, se isso nos confronta, se isso às vezes nos machuca, sabe? A gente fica assim, imagina para o mundo então. O mundo não entende isso. Mas é isso que Jesus nos ensinou, irmãos. Essa é a vida que Jesus nos ensinou. Ele falou, se alguém quiser me acompanhar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês querem vir? Quem quiser vir, venha, mas negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, porque esse caminho, aos olhos do mundo, é um caminho apertado, é um caminho difícil. Você não será bem visto, você não terá reconhecimento do mundo. Você não terá motivo para se orgulhar diante das pessoas. Você será caluniado. Você será perseguido. Só que aí Jesus ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. E nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então, além de tudo, além de sofrer, além de apanhar, além de ser perseguido, além de ser caluniado, além de ser maltratado, nós, como cristãos, não pagamos na mesma moeda. Nós não pagamos o mal com o mal, mas o mal nós pagamos com o bem. Eles nos perseguem, a gente ora. Eles falam mal da gente, a gente fala amavelmente. Agora, vai falar isso para alguém lá fora? Não, é assim que você tem que agir. Você está louco? Eu não sou bobo. Quem sou eu? Eu não. Aqui é deu, tomou. É no mesmo instante. Eu pago na mesma moeda. Eu não vou levar desaforo para casa. Você está louco? Não, aqui não. Aqui comigo não. É isso que o mundo prega. Mas nós não. Nós não devemos ser assim como cristãos. Nós não é esse o nosso chamado. Nós devemos abençoar os nossos inimigos. E orar por aqueles que nos perseguem. Porque Deus manda o sol sobre justos e injustos. E nós devemos ser como o nosso Deus. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês receberão? Até os publicanos, até o mundo ama quem ama eles. O que nos torna diferente é que a gente ama aquele que nos odeia. É a mensagem da cruz, irmãos. É essa mensagem que nós pregamos. É para essa mensagem que nós vivemos. E é por causa dessa mensagem que o mundo não quer a igreja. Ele não quer abandonar o seu orgulho, a sua soberba. Ele não quer deixar, as pessoas não querem deixar de serem reconhecidas. Não querem abandonar sua grandeza. Não querem abandonar seus prazeres. Não querem viver uma vida de renúncia. Mas nós estamos aqui porque Deus nos chamou
E nós sabemos qual é a melhor parte. Nós sabemos qual é a verdade. Você não sabe qual é a verdade? E por isso nós agimos assim, irmãos. E aí Deus, com toda essa loucura, Ele escolhe essa mensagem para salvar aqueles que creem. Você quer ser salvo? Amém, né? Mas Deus, não era para vocês. Eu sei que todo mundo aqui é salvo. Amém? Salvo em Cristo. Mas Deus fala para o mundo assim, ó, você quer ser salvo? Então, creia nesta mensagem. Na mensagem da cruz. E aí ele cria aí ele dá um bug na cabeça. Porque para o mundo despreza justamente isso. E para ele ser salvo, ele tem que crer e viver isso. E é por isso que o mundo não aceita. Paulo fala lá em 1 Coríntios, só que ainda dentro do mesmo contexto, ele fala no capítulo 3, não se enganem, 3, 18 e 19. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Então, irmãos, eu não vou conseguir terminar tudo que eu tinha para falar, então eu vou dar um corte aqui. Uma coisa que a gente precisa estar bem resolvido, como igreja, é que se nós, segundo os padrões do mundo, estamos agradando, se está tudo bem, se o mundo olha e fala assim, segundo os padrões deles, ele olha, nossa, que mensagem legal, nossa, que povo legal, nossa, eu quero isso. É porque, irmãos, alguma coisa está errada com a gente. Se nós somos sábios, segundo a sabedoria do mundo, nós devemos hoje, é o que Paulo está falando aqui, hoje, deixar de ser sábios segundo o mundo e nos tornarmos loucos segundo o mundo. E por que eu estou falando que a gente precisa ser bem resolvido, irmãos? Porque o mundo, ele não vai aceitar a nossa mensagem. E muitas vezes eu vejo a igreja às vezes perturbada, inquieta, preocupada. Porque o mundo não está aceitando a mensagem que ela está pregando. É isso mesmo, irmãos. É assim que tem que funcionar. E a gente tem que estar bem resolvido com isso. É assim, ó. Essa mensagem o mundo não quer. E eles não vão aceitar e está tudo bem. É isso que a Bíblia diz. Que essa mensagem é loucura para eles. Escuta, não estou falando para você orar, que nem Tiago e João, e pedir para Deus mandar fogo e queimar. Não, queima, não aceitaram a sua palavra. Deus manda fogo e queima todo mundo. Não. A gente continua orando. A gente leu aqui. A gente continua agindo como Jesus, orando, falando amavelmente. Mas a gente não precisa se preocupar, irmãos. Se o mundo não está, sabe? É preocupante às vezes. Às vezes você liga a televisão. E você vê umas pessoas com estilo de vida. Eu não estou falando de crente, não. Estou falando de gente do mundo mesmo. Gente que à noite está dançando sem roupa. Sem roupa é um modo de... Está lá, dançando, né, com aquela roupa curtinha, fazendo show de funk, não sei lá do que for, não sei lá o que está fazendo. Mas depois está lá, citando versículos, falando de Deus. Ai, porque eu amo, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu sou crente, eu sou cristão, eu creio. Ai, mas irmãos, tem que gerar mudança, irmãos. Tem que abandonar.
Sabe, o maior exemplo, que eu não sei nem como que ele está hoje, eu nem sei onde ele está, faz tanto tempo que eu não ouço. Mas assim, é o Rodolfo, eu vejo é o Rodolfo Abrantes. Que o cara era numa banda super famosa, estava no auge, tinha dinheiro. Mas no momento que ele abandonou, no momento que ele conheceu Jesus, ele abandonou. Ele mudou as suas músicas. Ele mudou o seu comportamento, ele mudou a sua atitude, ele mudou suas amizades. Ele ficou mal visto com a banda quando ele saiu de lá. Mas ele tomou uma postura, porque ele não podia permanecer mais, ele conheceu a verdade. E muita gente hoje não, quer permanecer na igreja, quer pregar, quer estar no mundo, quer fazer suas coisas, né? Ao contrário, quer estar no mundo, quer estar vivendo a sua vida. Mas depois quer estar, não, citando o versículo. Tem que ter mudança, tem que ter mudança de caráter, tem que ter mudança de atitude. Deus ama, mas Deus transforma, Deus liberta. Foi isso que ele falou para aquela mulher: vai, cadê os seus acusadores? Não tem ninguém, eu também não te acuso, mas vai e não peques mais. Abandone o pecado. E aí, nós estamos preocupados porque o povo não tem... Não, essa palavra aqui, irmão, não é para alguém estar falando amanhã na televisão. Nossa, eu vi uma palavra lá Não vai acontecer isso, é lógico, né, irmão? Nossa, uma palavra lá naquela igreja e tal. E que palavra maravilhosa, lá um artista falando. Não, irmão, ele não é. Se ele estiver lá, de boa, falando que gostou da palavra, que está tudo bem, é porque eu falei alguma coisa errada aqui e a palavra não está confrontando, irmão. Porque a palavra, ela vem, ela é como uma espada, é uma espada afiada. Ela vem, ela entra, ó, irmãos, rasgando. E precisa confrontar. Então, irmão, não fique quieto. Sabe, irmão, outro problema, irmãos, que eu queria dizer, é que a igreja muitas vezes fica assim: ó, o fulano de tal, não sei quem se converteu. Ô glória, o artista, o famoso, o poderoso, o rico se converteu. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que se converta mesmo. Que se converta ao Senhor. Mas parece que muitas vezes a gente só dá valor se aquele cara se converteu. Ah, não, agora se converteu, agora é verdade. Ah, não, se aquele fulano se converteu, se ele veio para Jesus, aquele cara que é rico, aquele cara que é poderoso, aquele cara que é famoso, ele aceitou Jesus. Ah, então agora sim, agora eu creio mais. Não, a Bíblia fala o contrário, a Bíblia fala que essas pessoas, pelo padrão normal, elas não vão aceitar a mensagem. Que Paulo fala aqui para eles, fala assim: irmãos, lembrem de quem vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram ricos, poucos eram importantes, vocês eram insignificantes. Paulo, ele é um bom cara, era um bom coach, né? Ele sabia levantar a autoestima do pessoal. Vocês eram insignificantes, vocês eram desprezados, vocês não eram nada. Mas foi esses que Deus chamou, foi a vocês que Deus escolheu. Esses que para o mundo não tem valor, esses para o mundo não é nada, não são os poderosos, não são os ricos, não são os famosos, são vocês, somos nós, aquele que não temos valor nenhum para o mundo, mas Deus nos escolheu e nos chamou para revelar nele o seu Filho e o seu poder. Para que o mundo veja e o mundo fique confuso, para que o orgulho do mundo, para que o orgulho das pessoas caiam por terra. Porque quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Então, irmão, não fica, não, fulano de tal tem que se converter. Não, irmão, não é isso que vai acontecer. Tudo isso, se estiver acontecendo muito isso, é porque tem alguma coisa errada. Se tiver muita gente poderosa, muita gente famosa, sabe, todo mundo é crente agora, né? Todo mundo se converteu, oh, aleluia, avivamento, tal. Não, irmão, tem alguma coisa que está errada, irmão. Está errada alguma coisa, não é assim que tem que funcionar. Não é assim. E a gente quer. A gente acabou de falar de uma pessoa aqui, do Rodolfo Abrantes, e eu não sei nem, depois eu pergunto para o Silas como ele está aí.
O Silas tem mais um contato direto com ele. Mas Mas assim, se convertem, mas são poucos. São poucos, irmãos. Então, eu quero que você não fique, meu irmão, desesperado com o que está acontecendo. Não se desespere. Não fique, ai, e agora? O que vai acontecer? Meu irmão, Jesus falou aqui para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre a declaração que Pedro aí, né, mas sobre, tem um debate enorme, mas sobre a declaração que Pedro diz, que quando ele falou que Jesus era Cristo, Filho do Deus vivo, aí Pedro fala: tu és Pedro, mas sobre essa declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, eu não sei como que está a igreja, essa igreja a gente vê, a igreja visível, aí, a igreja, o prédio, sabe, as pessoas, mas eu sei uma coisa, que a igreja de Jesus, ela está caminhando e está avançando forte para o seu propósito e para o seu chamado e para aquilo que Deus prometeu, porque não é sustentada por homem, não é sustentada por pessoas, mas é o próprio Jesus que prometeu: eu edificarei a minha igreja. Sou eu que sustento ela, sou eu que levo ela, não importa o que vai acontecer, não sei, irmão, pode cair o teto, agora cair o mundo, pode começar uma guerra aqui na rua agora, não sei, irmão, não sei o que vai acontecer, não sei, a única certeza que eu tenho é que a igreja vai marchar, e a igreja vai continuar sustentada em Deus, sustentada em Jesus, porque a igreja é dele e não é nossa. Então, se a gente está meio assim, ai, nossa, a igreja está tão assim. Não somos nós, irmãos, porque a igreja, essa da igreja da Bíblia, não, ela está caminhando. A igreja, ela vai entrar no céu, ela vai chegar na Nova Jerusalém. Ela vai entrar, ela vai estar lá. Isso vai acontecer. Não tem risco de dar tudo errado. Vai dar, irmão, deu errado. E tinha um negócio que está fora do caminho, aconteceu, e agora não vai acontecer. Ih, já era. Vamos reescrever aqui, porque não vai. Não, vai acontecer. Está escrito. E nós vamos marchar juntos, porque nós somos a igreja de Deus. E nós estamos firmados em Jesus. Não é na nossa força. E eu não quero que você, irmãos, saia daqui deprimido, para baixo. Eu não quero que você fale para o seu irmão que você é lixo. Ah, irmão, você é... Não, irmãos. Paulo diz assim: isso é o que o mundo diz de vocês. Mas isso não é o que Deus pensa de nós. Nós somos filhos amados, igreja preciosa, geração eleita, povo escolhido. Oh, Paulo começa aqui a carta dele falando: vocês foram enriquecidos em tudo. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Por mais que o mundo fale, por mais que o mundo olhe para a gente: nossa, que povo bobo, que povo louco, nossa, que povo lixo. Deus olha para nós e fala: vocês são uma igreja preciosa, um povo precioso, meus filhos amados, comprados a preço de sangue. Esses somos nós. Agora a gente precisa decidir de quem a gente quer receber o elogio: do mundo ou de Deus quando Ele voltar. Que aí Jesus, quando Ele volta, e aí Ele vai nos chamar, Ele vai falar: nossa, você passou tanta coisa aqui, né? Você enfrentou tanta coisa. Ah, mas venha agora, venha para o gozo do seu Senhor. Oh, venha agora para o lugar de honra. Venha agora para o lugar de glória, porque agora vocês vão reinar comigo. Agora vocês vão reinar.
Foi tanto sofrimento, é por isso que Paulo fala na segunda carta dele aos Coríntios, que essas breves e momentâneas tribulações que a gente passa nessa vida, não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Nós sofremos, nós passamos perseguições, mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, irmãos, permaneça, seja bem resolvido, não oscile, não fique duvidando, não fique esperando a aprovação do mundo, das pessoas lá fora. Não, você não terá. Essa mensagem da cruz não é agradável, mas saiba que você está agradando a Deus. E Paulo fala aqui, antes, ele fala, o que importa é que o ministro seja encontrado fiel. Fiel. Que o Senhor te encontre fiel a Ele. Não aos homens, mas a Ele. À palavra dEle. E aí ele fala lá depois que Ele virá, Ele julgará a todos. E Ele dará a cada um o louvor. Você não é elogiado pelo mundo, mas você receberá o elogio do seu Senhor. E isso é melhor do que qualquer coisa que o mundo pode te dar, irmãos. Essa bênção é maior do que qualquer coisa que você possa receber nesta vida. É ouvir o elogio da boca do seu Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então. Eu nem sei se tem um louvor, não pensei em nada. Mas se tiver, se vocês pensarem em alguma coisa aí, fique à vontade. Se não tiver, irmãos, deu para entender a mensagem? Amém? Se tiver dúvida, irmãos, me procure os pastores aí, ó. Procure aqui o pessoal da primeira fileira. Se tiver dúvida, pode procurar. Mas é isso que nós somos, irmãos. É isso que é ser igreja. É isso que é pregar a mensagem da cruz. E nós podemos falar, como Paulo disse lá em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para todo aquele que crê. O mundo pode achar isso uma bobeira, uma loucura, uma esquisitice. Desculpe até o termo, uma idiotice. Mas nós não nos envergonhamos dessa mensagem, porque foi ela que nos salvou. E é ela que vai nos dar, e ela que nos dá vida eterna. Amém? Eu acho que nem conhece. A gente não conhece todo. Apesar de conhecer bastante música, eu até conheço o nome da música, mas eu não, acho que só do ferido meu tio canta bastante, né? O Marcinho. Mas a gente não toca. Amém?